Olá, eu sou a Maiara Novaes, criadora do De Papo em Papo. Este é o terceiro episódio do projeto E Depois, que surgiu de um interesse de conhecer os caminhos de desvios profissionais escolhidos por pessoas de diferentes áreas do mercado de trabalho. Caso você queira ouvir os episódios anteriores, no primeiro eu falei com o Gabriel, formado em Física, e o mais recente foi com a Juliana, engenheira de alimentos. A minha convidada de hoje é a Maria Badal, e a Maria, ela tem um papel muito importante na criação desse projeto, porque foi um pouco conhecendo também a trajetória dela e a gente passando por um momento juntas de repensar os nossos próprios caminhos profissionais, que surgiu um pouco a ideia do De Papo em Papo e também a ideia do E Depois. Então, eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje, que você tenha topado conversar comigo. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, né, desde de falar qual é a sua formação inicial, como também um pouco detalhes pessoais, se for possível. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maiara. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Temos conversado muito sobre questões de carreira, de repensar essas nossas trajetórias e como continuar daqui para frente, enfim. Começando por me apresentar um pouquinho, o que eu estudei inicialmente. Eu sou formada em tradução e mediação interlinguística. Essa foi a minha primeira área de estudo. Depois continuei com uma especialização em localização e novas tecnologias, que tem a ver com tradução de materiais mais técnicos, sites web também, software. Aí, um tempinho trabalhei com esses assuntos também, gestão de projetos relacionados com tradução e serviços linguísticos. Mas, depois de um tempo, pensei que queria fazer alguma coisa um pouco diferente, que tivesse mais a ver com questões mais humanas. Aí foi naquela época que viajei na América Latina, deixei a Europa, e aí estudei antropologia social. Comecei por gestão cultural, pensando que teria a ver com patrimônio cultural e material. Não gestão cultural no sentido mais tradicional, pensando nas instituições, museus. Eu fui pesquisando um pouco mais sobre o que significa cultura, e aí foi que cheguei na antropologia. Aí estudei antropologia social na Argentina, e isso foi assim uma virada de chave, que abriu a minha cabeça muito, muito. E aí decidi que queria continuar com esses assuntos mais humanos mesmo, com esse viés assim, mais social. Mas, enfim, muitas coisas aconteceram nesse período, a Covid, mudanças de planos, aí tive que deixar a antropologia um pouquinho de lado e voltei no mundo business, com trabalhos de gestão de projeto, vendas. Só comentando o que eu estudei, porque vai ter outras perguntas também. Depois disso, agora que eu voltei no Brasil, eu estudei diversidade e inclusão, comunicação, diversidade e inclusão nas organizações. E agora estou começando psicologia organizacional e gestão de pessoas. Então, esse movimento que eu fiz, depois de estudar antropologia, pensei, eu não quero entrar no mundo acadêmico, gosto da pesquisa, mas pensei em uma aplicação mais prática no mundo corporativo, mas com esse enfoque mais humano, e aí foi que cheguei na ideia de diversidade e inclusão. Já é um ano que estudei, que eu fiz essa pós-graduação, e aí continuei querendo estudar outras coisas, aprofundar mais um pouquinho, e percebi que tem muito a ver com psicologia, tem muito a ver com gestão de pessoas, e também
é um tipo de formação que é muito solicitado também para trabalhos com diversidade e inclusão, porque tem muito a ver. Por mais que a antropologia também estude as pessoas, sociedade e tal, pensei que seria interessante aprofundar também com psicologia a gestão de pessoas no mundo corporativo, mais no específico. Então, esse é o momento no qual eu estou agora. Acabei de começar essa nova pós. Muito legal conhecer um pouco sobre a sua rota de formação, porque eu vejo que são assuntos que se ligam, né, completamente, quando a gente pensa na formação em letras, uma formação em tradução, é uma formação que já desde o início você pensava na linguagem aplicada também, né, a interação entre pessoas, digamos assim, a entender a língua como esse meio de conectar culturas, e observando a rota que você fez na sua formação, você seguiu de alguma forma nesse meio do caminho, né, nesse caminho, digamos assim, de cada vez mais entender a natureza humana, e claro, agora chegando nesse momento no qual você está, que é dessa busca por trabalhar com diversidade, né, por estudar diversidade e inclusão. E eu acho que até é bem interessante quando você traz a sua trajetória de estudos, porque é sempre essa mistura entre ir no que seria o contato entre culturas, né, intercultural, digamos assim, e logo em seguida uma reflexão que é mais sobre o que é humanidade, digamos assim, né? Porque você faz letras e aí em seguida você estuda algo ligado à antropologia, por exemplo, e aí depois você vai para a diversidade e inclusão, que tem muito a ver com esse ambiente intercultural também, e agora passa para a psicologia, que volta para essa coisa mais do humano, pelo humano, digamos assim. Eu não sei se eu consigo explicar bem o que eu quero dizer. E aí, pensando nessa sua formação, como essa sua formação, assim, nesse trajeto da sua formação, né? Por que, né, a letras foi o primeiro curso que você considerou fazer, ou você tinha considerado outra opção, e por que você decidiu fazer esse curso, né? Eu queria perguntar isso, e, e também saber se você chegou a considerar fazer outros estudos. E a partir depois da gente entender um pouco mais essa base de formação, a gente pode passar um pouco para a sua experiência profissional, para entender como isso tudo se encaixa ou não também na sua vivência do trabalho, do mercado de trabalho. Pois é, interessante lembrar. Assim, eu às vezes penso, como eu já fiz transição de carreira várias vezes e tal, às vezes penso, poxa, comecei com uma coisa, depois fui para outra, agora estou com outra coisa, mas tem uma continuidade, né? Assim, tem uma coerência nessa caminhada. Começando com línguas, depois pessoas, enfim. Mas inicialmente eu queria estudar psicologia. Eu pensei em fazer psicologia. Tinha várias amizades que estudavam isso. Minha mãe sempre teve muito interesse também. Aí em casa tinha livros de psicologia. Eu pensei em fazer isso ou artes, porque eu gostava muito de desenhar e muitas pessoas falavam para mim que parece que eu tinha um talento especial para isso. Só que pensei, pensando no mundo profissional, não ia ser muito, enfim, não, não ia ser muito útil, né? É psicologia, mudei de ideia, aí fui para línguas, demorei bastante, assim, em decidir. É, demorei bastante também para entrar na universidade, enfim. Esse último período antes da universidade, mudei várias vezes de cursos, fiz humanidades, enfim, várias opções. Geografia, a versão mais técnica, física, química. Mudei para tudo que estava disponível, porque estava super confundida assim, com as opções. As línguas, eu já começava a ter essa curiosidade por outras culturas.
falei com outras pessoas que tinham estudado tradução e mediação interlinguística e falavam que, como requisito, você ia ter que viajar, ia ter que conhecer outros lugares. E eu era boa em línguas, inglês, enfim, eu pensei, por que não? Então aí comecei com o estudo universitário, fazendo essa escolha depois de muitas dúvidas. Ouvindo o seu relato, é uma loucura, né, pensar tudo que uma pessoa tão jovem tem que colocar, assim, pesar na balança, na hora de tomar essa decisão de escolher a carreira, né. Que você comenta, por exemplo, que você pensava em uma coisa, aí você tinha que levar em consideração o mercado de trabalho, né. E é muita coisa, e é uma loucura também, porque é pensar no mercado de trabalho bastante hipotético, né, porque imagina pensar as mudanças que aconteceram no mercado de trabalho, nesses últimos 10, 15 anos, é até curioso a gente como a gente tomava as decisões sobre carreira baseada numa projeção, e claro, pensando nessa nossa geração, de uma geração que viveu mudanças e que viu o surgimento de carreiras que não existiam, né. E é algo que eu acho que a as gerações atuais também estão passando pela mesma coisa, até de forma mais intensa, né. É um mundo em transformação, e eles estão tomando decisões, muitas vezes pensando em mercado de trabalho, em um mercado de trabalho que vai ser exatamente esse quando eles saírem da faculdade, ou quando eles começarem a estagiar e tal. E agora trazendo um pouco, né, para o seu momento atual, eu queria saber ao que você se dedica na atualidade, né, qual seria a sua profissão atual? É que, de fato, na idade típica que a gente tem que escolher como continuar, se fazer universidade e tal, a gente não. Nem a gente se conhece muito, nem conhece quase nada da realidade do mercado. Uns anos atrás, as gerações anteriores, eu mesma também pensava, nossa, que ruim, né? Ter estudado uma coisa e depois ter mudado, ter feito outra. E agora, depois dos anos, conheço tantas pessoas que têm feito a mesma coisa que aí eu penso, bom, é que nessa idade, então, é, a gente não sabe, e a gente vai se conhecendo melhor com os anos, a gente vai evoluindo e as nossas preferências mudam. Então, eu agora normalizei muito o fato de ter feito uma transição de carreira, de ter mudado de área, porque a gente está em constante evolução, né? E tinha uma época que as empresas estavam vendo isso de uma maneira negativa, mas acho que hoje em dia é tudo muito mais fluido, assim, muito mais flexível. E se você tem, se você explica a sua história de vida ou a sua trajetória nas entrevistas ou no LinkedIn ou onde for, né? E aí explica os motivos, se você fez pausas e tal, está tudo bem, né? Enfim, nesse momento eu trabalho como consultora em diversidade e inclusão para empresas brasileiras que atuam Latam, então empresas brasileiras que estão no Brasil e em outros países latino-americanos hispanohablantes. Então aí eu faço treinamentos sobre igualdade de gênero, respeito à comunidade LGBT+, questões de etarismo, pessoas com deficiência, enfim, diversidade étnico-racial, dependendo de qual é o pedido. Agora, por exemplo, no mês do orgulho que passou em junho, as palestras foram sobre LGBT+, né? Mas agora já estão surgindo outras coisas. É uma temática que eu amo. Eu gosto muito e nesse momento estou muito feliz por estar fazendo isso e, depois de um período com muitas frustrações nos trabalhos que eu estava conseguindo e que não tinha a ver comigo, que eu só estava fazendo para pagar as contas, como muitas pessoas, claro, né?
Mas agora realmente tem momentos assim que eu preparo uma palestra ou parte da pesquisa para consultoria, e aí penso, que lindo, que lindo estar fazendo isso, enfim. Mas sempre pensando em melhorar, né, crescer profissionalmente, e que continue isso, mas que continue evoluindo também, quem sabe para quais caminhos, mas nesse momento muito feliz. Acho muito lindo ouvir você falar sobre esse momento, seu momento feliz, ainda mais, claro, eu, né, fora, nos bastidores, saber toda a sua o caminho que você percorreu para chegar nesse momento e realmente fico muito feliz de ouvir você falar desse momento como um momento muito positivo na sua vida, e fora que fazendo algo que tem uma importância e social que eu particularmente também valorizo muito, né. E aí, comentando um pouco, né, o que você fala sobre a questão da transição de carreira, de que é um caminho que muitas pessoas têm feito e que realmente, né, quando a gente pensa nos nossos pais, as carreiras foram muito mais lineares e hoje já existe esse debate, por exemplo, de que a transição de carreira é uma realidade e vai ser uma realidade para muitas pessoas, né? Que ela mude mais de uma vez, inclusive, até pelo mundo que a gente tem no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho em que as mudanças são galopantes, né? De carreiras que deixaram de existir ou que passaram por grandes transformações. Então, essa reflexão sobre a transição de carreira com mais naturalidade é uma conversa importante. E isso, claro, que a sua transição de carreira, pensando pelo menos no campo do que é da formação, é uma transição que a gente consegue ver muita conexão entre as áreas de estudos, né? Mas a gente também sabe que existem pessoas que fazem mudanças muito mais radicais e que são igualmente válidas e que funcionam perfeitamente bem. E eu acho que essa é uma mensagem que eu também gostaria de trazer aqui, que é essa mensagem de como pode ser, de como a gente pode se permitir mais fazer essas mudanças, por mais que pareçam mudanças que não façam nenhum sentido, né? Que também é um pouco de contar a sua própria história, mas também de abraçar as mudanças com mais naturalidade também, né? Eu diria. E eu acho que você não chegou a comentar um dado que eu entendo que é muito importante até para entender a sua trajetória, os seus caminhos, o seu momento atual, que é o fato de que você é espanhola, né? É, não, eu não acho que não surgiu isso aqui, e eu acho que uma coisa que eu gostaria de saber sua é isso, né? Você atualmente é consultora em diversidade e inclusão. Eu gostaria que você me contasse um pouco o que veio antes. Você trouxe em alguns momentos que você passou por uma transição de carreira e que você trabalhou muito tempo para pagar as contas, né? Uma coisa que todos nós, meros mortais, precisamos fazer com muita frequência. Você poderia um pouco contar, então, do momento em que você entra na universidade, o que você fez profissionalmente, assim, de estágios, de trabalhos, qual foi a sua trajetória até o momento que você, até o seu momento atual? Eu não comentei que eu sou espanhola, é verdade. Não sei por quê, mas é um detalhe importante, sim. É, espanhola de identidade híbrida, que eu gosto de dizer, nômade há muitos anos, e com uma experiência muito internacional e multicultural. Mas sobre a experiência profissional, desde que eu saí da universidade, eu comecei a morar fora da Espanha em um período que tinha uma crise econômica muito forte lá. Eu tinha um desemprego muito alto. E aí eu fui para a Inglaterra. Na verdade, fui antes para a Itália. Enfim, porque conheci alguém, fiquei apaixonada. Mas foi um período que eu ainda estava acabando o curso universitário. Então, eu trabalhei em um hotel, enfim.
Não que não tenha importância, mas comento assim mais rapidamente. Depois voltei para a Espanha para ter para conseguir o título e tal, para finalizar esse período, e aí depois fui para a Inglaterra. No início consegui trabalho rápido, na verdade, porque eu já falava bem inglês. E como falava outras línguas, falava espanhol, falava italiano, aí era muito típico conseguir, muito fácil conseguir trabalho em call center, em customer service, em atendimento ao cliente. Então, eu consegui trabalhos assim, com empresas de aluguel de carros, por algum motivo, consegui vários de aluguel de carro, então era trabalho pesado, né? Call center, muitas horas respondendo chamadas. Passei por várias empresas fazendo isso, setor financeiro também, até que passei uns anos assim e pensei, bom, já estou aqui uns anos na Inglaterra, agora seria legal eu conseguir trabalhar na minha área, que naquela época a minha área era tradução e mediação interlinguística. E aí, na época, tinha muitos estágios na Inglaterra, mas que não pagavam nada. E Londres era uma cidade muito cara, né? Então, eu não conseguia aceitar, mas procurei, porque eu realmente queria trabalhar na área, queria finalmente trabalhar na área. E aí apareceu um estágio muito interessante com a Canon Europe, para o departamento de tradução e localização, que não era como tradutora, nem como revisora, porque é difícil trabalhar com contrato, digamos, CLT, como tradutora, mas era como gestora de projetos, que é um título assim que tem muita demanda para diferentes áreas. E aí consegui esse estágio. O salário não era muito bom, mas era uma oportunidade para finalmente entrar na minha área, até com uma empresa muito grande, né? Assim, muito conhecida, com uma reputação muito boa e tal. E aí eu gosto de comentar isso porque me fizeram um contrato de estagiária, mas gostaram tanto de mim que depois de pouco tempo quiseram mudar o contrato para me fazer um contrato indefinido. E aí fiquei uns anos com gestão de projetos, até que fiz uma pausa, porque a vida em Londres, morando muito longe, muitas horas, o clima, enfim, me cansou um pouco. E também pensei, bom, vou fazer uma pausa disso tudo, já tinha juntado uma graninha boa, e aí fui para América Latina, vim para América Latina. E é difícil eu responder rapidamente sobre essa parte, porque realmente aconteceu muita coisa. Aí, quando eu vim aqui, nessa parte do mundo, eu fiz uma viagem para, enfim, para conhecer mais. E depois dessa viagem, vim morar na Argentina. E aí, foi um pouquinho difícil conseguir trabalho também, mas finalmente consegui trabalho no setor de serviços linguísticos e tradução para uma empresa franco-argentina. E aí era um trabalho como gestora de projetos, para também trabalhar em eventos com intérpretes. Acabei fazendo mail marketing manager também. Fiz isso. E aconteceram muitas coisas nesse período. Depois chegou a pandemia. É difícil, né, resumir. Depois chegou a pandemia, voltei para a Europa. E aí passei um tempo desempregada durante o ano da pandemia, como muitas pessoas, né? Foi um período muito complicado nesse sentido, e muitos outros. E depois disso, eu procurei trabalho remoto em diferentes países da Europa, não conseguia nada. Foi bem complicado. E finalmente chegou uma oferta de trabalho em Luxemburgo para trabalhar com inteligência artificial em vendas. Eu fiquei surpreendida porque não era o meu perfil, mas falaram que gostaram do fato de eu ter estudado antropologia. E de ter um perfil assim versátil, internacional. Então eu aceitei, fui morar em Luxemburgo um tempo, depois voltei para a Espanha
esse contrato acabou, continuei trabalhando em vendas para o setor financeiro, e aí tive um período de burnout, porque depois da pandemia foi, enfim, foi um período muito delicado, né, para muitas pessoas, com o fato da saúde mental e por estar fazendo um trabalho também que eu realmente não gostava. No início eu de um jeito, mas depois pensei, isso não é o que eu queria estar fazendo nesse momento. E aí não consegui mais, eu tive esse período de depressão. Depois disso, voltei pro Brasil, fiz esse curso de diversidade e inclusão, e agora estou trabalhando como consultora em diversidade e inclusão. Eu, ouvindo você contar o seu relato, vejo como, porque eu queria tanto falar com você, né, desde que eu pensei em criar esse projeto, porque eu acho que a sua trajetória, ela realmente ilustra tudo o que pode acontecer do momento em que uma pessoa se forma na universidade, ou no seu caso até antes de se formar na universidade, né, e o que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Eu fui até anotando algumas coisas que você ia comentando, assim, e eu acho muito interessante pensar isso, né? Quantas coisas estão fora do nosso controle, porque é isso, né? Quando você escolhe uma carreira e quando você tem né, a ideia, a previsão de trabalhar em uma determinada área, você não imagina que nesse meio do caminho pode acontecer uma crise econômica, né? Você não pensa que pode existir uma pandemia que também gere algum impacto no seu trabalho. E eu achei muito legal assim ouvir você contando a sua trajetória, porque eu acho que ela traz muito para a realidade o que é a vida depois que uma pessoa termina a universidade e tem que começar a encarar o mercado de trabalho de verdade, né? E como a rota não é linear de forma alguma, seja por nossas próprias escolhas de decidir se mudar de país, seja pelas circunstâncias da vida. Foi muito gostoso, digamos assim, ouvir esse seu relato por essas questões. E, ao mesmo tempo, pensando no que a gente estava elaborando, né, sobre a questão da transição de carreira, é muito interessante também pensar como muitos dos passos que você deu foram de coisas que, quando você estava ali fazendo a faculdade, nem existiam, né? Que nem você comenta que você, em determinado momento, buscou trabalho remoto, que a nossa geração, pelo menos, o trabalho remoto já existia um pouco, mas ele surge com muito mais força quando depois da pandemia, né? É uma realidade que se colocou para as pessoas no futuro, assim. Eu sempre penso muito no jornalismo como um bom exemplo dessas pessoas que entraram no jornalismo, por exemplo, e quando elas terminaram a faculdade já tinha um outro cenário, né? O fazer jornalismo, a importância do jornal, por exemplo. Então, como essas circunstâncias externas impactam a vida das pessoas e como elas têm que repensar os desejos e os caminhos delas a partir da realidade. E, por outro lado, agora, né, você é consultora em diversidade e inclusão. E eu até queria que você trouxesse que você é espanhola, porque eu acho que você comentando a sua trajetória profissional, comentando as mudanças pelas quais você passou de localização e a sua formação, a gente vê como diversidade e inclusão faz sentido para você, mas ao mesmo tempo também entra nessa coisa de que é uma transição que foi possível porque é uma área que se desenvolveu com os anos, e a gente viu a área que talvez algumas pessoas já exercessem alguma função parecida, mas a ideia de ser um consultor de diversidade e inclusão é algo muito novo e algo que neste momento também está passando por mudanças, né? Então, eu acho muito interessante ver isso, como as mudanças se dão, e não só como as mudanças se dão, mas principalmente como muitas dessas mudanças são mudanças que não necessariamente estão planejadas pela pessoa, né? E aí,
pensando em tudo que você trouxe, como é que você acha que as suas experiências de todos os sentidos, né? O seu conhecimento, as ferramentas que você desenvolveu com os anos, as suas experiências profissionais, como você acha que elas te prepararam para a profissional que você é na atualidade? É muito interessante pensar que quando a gente começa a estudar, quando a gente começa esse nosso caminho de decidir o que eu vou fazer, o que eu vou me dedicar profissionalmente, a gente, como a gente comentava antes, não sabe muito bem, né? E a gente faz essas eleições considerando a realidade do momento, mas tudo muda, tudo evolui assim muito rápido, né? É de fato, quando eu estudei tradução e mediação interlinguística, eu estudei na Espanha, em Valência, era nova, essa carreira aí era nova. Tinha em outros lugares, mas era bastante nova. Localização também era muito nova, enfim. É de fato, quando eu cheguei no ponto de fazer transição de carreira para diversidade e inclusão, eu nem sabia muito bem que isso existia, porque eu vinha da antropologia social, muitos anos no mundo corporativo, em diferentes setores, em diferentes áreas. Eu tinha feito trabalho voluntário também no terceiro setor, com grupos de apoio a migrantes, sobretudo, direitos humanos. E aí cheguei uma hora que pensei, eu estou me dedicando muito com essas questões de justiça social, transformação social, e não faz mais sentido para mim que isso seja separado da função profissional puramente corporativa e lucrativa, sem um foco de impacto social mesmo. Então aí fui pesquisar, sempre me interessou muito a diversidade cultural, eu acho que é a parte da diversidade que me interessa mais pela minha vivência, né, como uma pessoa nômade, migrante, e como eu gosto de me descrever como pessoa de identidade híbrida, porque sempre que me perguntam de onde que você é, eu não gosto de dizer eu sou espanhola, eu digo eu nasci na Espanha, mas eu sempre completo, mas são mais de 15 anos que eu moro fora, morei em muitos lugares, porque porque sinto muito essa questão da identidade híbrida mesmo, assim, eu não me identifico com algumas coisas como espanhola, claro, assim, europeia do Sul e tal, mas também, como já estou morando há muitos anos na América Latina, também me identifico um pouco como latino-americana, mesmo que não seja, né? Então, assim, eu acho que as minhas vivências multiculturais, em diferentes regiões, em diferentes contextos, é a minha sensibilidade cultural e as minhas inquietudes e interesses e flexibilidade também, versatilidade, talvez é uma palavra melhor. Agora, às vezes eu penso que me levaram naturalmente nesse título, diversidade e inclusão, que, como você diz, é muito novo. E aí, quando eu fui pesquisar, eu usei algumas palavras-chave, assim, eu já tinha visto que existia diversidade e inclusão como tal, mas não entendia muito bem qual é que era a aplicação, quais as possibilidades de estudo. Mas aí, quando eu estudei melhor, eu fui pesquisar melhor o que era, o que significava. E depois, agora na prática, né, já tendo feito trabalho de letramentos, capacitações, enfim, aí eu já sinto que realmente encaixa muito comigo. Porque, assim, agora temos o desafio com o contexto do Trump, né, que é aumento dos governos de ultradireita, discursos de ódio, enfim. É complicado falar dessas questões, né? Fazer palestras sobre letramento em direitos humanos, em respeito às pessoas diferentes. E aí temos um pouco o desafio de mudar o discurso, que não seja entendido como ativista, entre aspas, falando de direitos LGBT+, igualdade de gênero. Mas aí eu gosto de pensar que todas as pessoas somos diferentes, todas as pessoas somos diversas.
todas as pessoas somos únicas, né? Então, assim, eu tento pensar em um discurso mais abrangente, pensando em pessoas, em diversidade humana. E isso tem também muito a ver com a minha caminhada, o que eu tenho vivenciado nos diferentes lugares onde eu tenho viajado, morado, os diferentes trabalhos que eu tenho feito. Eu sou uma pessoa muito sociável também, tenho me relacionado com pessoas muito diferentes, então o resumo da diversidade e inclusão, além dos títulos, né, questões raciais, LGBT+, etc., é que todas as pessoas somos únicas, e somos diversas do nosso jeito e que merecemos os mesmos direitos e merecemos igualdade, né? Merecemos respeito. Então, agora o desafio, o, o desafio é esse. Enfim, eu acabei empolgando com, com essa questão, espero ter respondido. Não, eu achei perfeito tudo o que você disse. Eu acho que principalmente até por mostrar que essa, né, o caminho no qual você está agora, que é mais ou menos onde você está achada, não necessariamente significa que é um caminho com menos desafios, né? Pelo contrário, é isso. Você entrou numa área muito nova e já está tendo que se adaptar, porque o mundo no qual essa área profissional surgiu já não é o mesmo. Pelo contrário, né? O mundo que está passando, digamos que, por uma ressaca é, social e moral e de valores em que as coisas nas quais você acredita são questionadas, mas justamente por você acreditar, você precisa pensar nas estratégias necessárias para conseguir garantir que ainda assim haja diversidade, haja inclusão dentro das empresas, nos discursos corporativos, e também para que você possa se realizar profissionalmente dentro do ambiente corporativo ou fora dele, né? E aí, assim, eu tô aqui, né, geralmente, nas últimas, com as últimas pessoas com quem eu conversei, eu pergunto um pouco sobre quais conselhos seriam dados, para as pessoas que estão no mundo profissional, assim, mas eu acho que de você, o que eu gostaria de saber, assim, é falar um pouco, porque eu acho que é isso, assim, né, e como eu acompanhei também de perto esse processo, acho que falar em transição de carreira, e ainda mais quando você já passou pela transição, é esse momento de se olhar um pouco e falar, eureka, me encontrei, é isso. Mas o processo em si, a gente sabe que não, que é muito cheio de questionamentos, né? De deixar algo que pode não te deixar tão satisfeito, mas é seguro, e rumar a algo que não só que é novo, mas ainda mais no mercado de trabalho, que assim, é o seu ganha-pão, né? Então fazer mudanças é muito desafiador. E eu não sei, eu queria que talvez, se fosse possível, compartilhar um pouco. Não sei se você tem alguma mensagem, digamos, para alguém que ouça isso, que esteja no momento de transição, se você teria alguma mensagem para essa pessoa, assim, talvez alguma coisa que acalmasse ela, se é que é possível, ou que você dissesse, olha, é, me identifico com tal momento que talvez esteja passando, sabe? E isso pode ser que passe e se torne melhor. Não sei se você entende bem o que eu estou querendo dizer, mas não sei se você tem alguma mensagem para uma pessoa que esteja vivendo ou essa dúvida do que faz, ou que esteja tentando passar para alguma outra coisa, se tem algo que você gostaria de dizer para ela. Então, eu acho que a fase de transição de carreira é de fato muito desafiadora, mas também é desafiador ficar numa área que você não está curtindo, que não te dá mais satisfação, né? Então, eu diria que vale a pena arriscar, e vale a pena trilhar esse caminho para chegar no ponto que você consiga dizer: agora estou fazendo o que eu queria.
o meu trabalho atual se alinha com os meus valores, as coisas nas quais eu acredito, enfim, ou seja qual for a motivação ou o perfil. Então, assim, o importante é acreditar e não desistir, né? Porque vai ter momentos que a gente pensa, eu vou continuar com uma escolha que é mais conservadora, mais confortável, aí consigo pagar as contas, mas aos poucos você vai acumulando frustração, né? E aí vem os famosos burnout, ou depressão até, ou vários tipos, né, de crises também. Então, assim, pensando nisso, é muito melhor tentar arriscar. Mas o que eu diria também é que é importante escrever, por exemplo, eu gosto de escrever, botar no papel mesmo, as ideias, assim, às vezes, eu tento fazer muitas listas de muita coisa, assim, tipo, às vezes eu faço as coisas que eu gosto, uma coluna, outra coluna, os meus skills ou capacidades. Como que isso pode traduzir em trabalho, em projetos. E aí faço esse mapeamento, que depois, em uma fase mais para frente, pode virar um plano de ação ou um plano de negócio, dependendo se for um empreendimento, enfim. Mas isso vai ajudando para ter as ideias mais claras. E também diria que é importante começar a fazer já quando você está em um trabalho, assim, começar já quando tem uma certa estabilidade, digamos, não largar o seu trabalho e começar com essa transição, né? Porque financeiramente pode ser perigoso, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar. E o movimento depende da pessoa. Tem pessoas que conseguem mais rápido, mas geralmente pode demorar um tempinho. E aí, aos poucos, é bom que quando você começa a pensar, talvez isso que eu estou fazendo não é o que eu quero. Você começa a fazer esses mapeamentos, essas listinhas, o que funciona para você, ser uma pessoa mais visual, enfim. E pouco a pouco é pensar, ok, daqui a 6 meses eu consigo já, aos pouquinhos eu vou mudando o meu currículo, vou fazendo algum curso nesse plano de ação, né? Tentar fazer um plano de ação muito específico com ações pequenas, digamos, que sejam facilmente executáveis, né? Porque às vezes eu tenho colocado sonhos assim, a projetos muito grandes, e aí não é tão viável, e aí a gente se frustra, né? Definitivamente, eu acho que é o famoso recorte de projeto, né? E acho que nesse processo, digamos assim, de brainstorm, de lançar todas as ideias, é importante ter essa liberdade de colocar para fora tudo o que passa pela nossa cabeça, mas também depois é importante fazer esse corte, né, de ver o que faz sentido, o que é viável nesse dado momento. E eu achei muito, enquanto você falava, eu estava pensando justamente nessa parte da transição, né? Se você daria algum conselho de fazer uma transição mais brusca ou uma transição talvez mais cuidadosa, e aí você mesma foi e já se adiantou, digamos assim, e comentou essa necessidade de pensar uma transição, é, já, né, você já estando trabalhando, se mantém nesse trabalho até conseguir fazer a transição. E, de fato, eu acho que é um caminho não só mais seguro, mas interessante, porque muitas vezes, dependendo de como é a transição da pessoa, ela pode fazer a transição dentro da própria empresa em que ela está, ou usando a rede de relações que ela tem, né? É que, claro, a sua mudança foi uma mudança que saiu um pouco do corporativo, ainda que os seus clientes são do mercado corporativo, mas tem muitas pessoas que a transição, às vezes, é uma pessoa que está em vendas, quer ir para recursos humanos, está em recursos humanos, quer ir para produto, ou quer trabalhar na linha de produção, enfim. Mas usar o ambiente de trabalho atual como um recurso a mais da transição, de fato, me parece o mais acertado, e eu entendo que, dependendo da empresa onde a pessoa está, ela mesma possa
traçar essa transição junto com a equipe de recursos humanos. Claro que vai depender de cada empresa, cada realidade, mas concordo muito com você sobre essa necessidade de também saber priorizar a sua segurança financeira, né? De saber priorizar e de conseguir fazer as coisas com tempo. Achei muito legal isso que você falou de você começa o projeto, a transição, e de repente você não gosta. E eu acho isso lindo, assim, essa possibilidade de mudar de ideia, né? Eu acho que é um pouco a mensagem que eu gostaria de que as pessoas tivessem um pouco daqui, né? De que mudar de ideia é completamente normal, aceitável, possível, e eu acho que pode ser menos angustiante se for feito de uma forma em que exista ainda uma base de segurança para a pessoa, que pode ser, por exemplo, financeiro ou estar no trabalho. E eu achei lindo o que você falou, que é desafiante sair, mas também pode ser muito difícil se manter num lugar ou numa posição que já não te traz nenhuma felicidade, sensação de realização, porque muitas vezes é nisso que a pessoa pode se sobrecarregar, né? É, bem, eu já vou, acho que eu já queria encerrar por aqui, mas eu não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, de trazer, refletindo sobre a sua carreira, né, desde o momento em que você entrou na universidade até agora, e claro, e já agradecendo, e eu vou sempre agradecer por você ter topado participar do projeto. Era o número um, né, era para você ser a primeira pessoa. Eu estou muito feliz de que a gente finalmente esteja tendo esse momento. Mas é isso, assim, eu não sei se você tem uma mensagem final, talvez algo que você gostaria de ter se dito, assim, há muitos anos, se você tivesse tido essa oportunidade, não sei, assim, algo como ou um conselho para você mesma que estava iniciando a sua carreira profissional, ou um conselho para alguém que esteja pensando em mudar de carreira, alguém que esteja pensando em entrar na área de diversidade e inclusão, ou mesmo alguém que estude letras, né? E esteja aí pensando todas as possibilidades. Acho que a gente não faz ideia do quanto o nosso curso, eu também sou formada em letras, quanto o nosso curso é abrangente e nos capacita para trabalhar em diferentes cenários, né? Fora que muito do que a gente vai desenvolvendo com os anos é na própria experiência, é com cursos fora dessa graduação, né? Enfim, não sei se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, fica aberto para que você traga uma mensagem final. Eu que agradeço o seu convite, fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Eu ouço com muito carinho, assim, as suas palavras. Eu lembro quando a gente tem conversado tanto, né, dessas questões de transição de carreira, de questões profissionais, da nossa caminhada também como mulheres migrantes, né? O fato que eu acho que é uma questão muito da nossa geração, né? Não quero dizer de não sentir perdidas, mas de tentar nos achar, né? Assim, de tentar nos encontrar no espaço profissional, conseguir fazer coisas nas quais a gente acredita, que sejam também interessantes financeiramente, enfim, é meio que um desafio, meio não, é completamente um desafio da nossa geração, né? Assim, em outra época as pessoas estudavam ou enfim, tinham uma profissão e mais ou menos continuavam a vida inteira com isso, né? Agora é interessante que a gente tenha outras possibilidades, mas ao mesmo tempo faz que seja, às vezes, muito difícil escolher também, né? Eh, Quando a gente tem tanto acesso à informação, vê que se abrem novas possibilidades profissionais, que se criam novos títulos, né, continuamente, que o mercado de trabalho, assim como a tecnologia, tanta coisa evolui super rapidamente, então coloca a gente assim num nível de exigência constante, né?
Muitas vezes a gente não sabe bem se está ah, a, está à altura, não sei se fala assim em português, mas enfim, se consegue, né? Se tem a capacidade justa, se está atualizada. Então, eu acho que um dos desafios desse nosso tempo é encontrar o balanço, né? Entre meio que dar uma pesquisada quando a gente não tem muita certeza de estar fazendo o que a gente quer, ver que outras possibilidades tem, fazer algum curso, formação, etc. E ao mesmo tempo tentar fazer com um certo planejamento e com calma, digamos, né? Assim, sem uma sobre-exigência excessiva, né? Que é muito comum nesses tempos os burnout, depressão, ansiedade no trabalho. Então, se a gente um dia decide, ok, acho que eu vou fazer uma coisa diferente, que não seja um motivo também de mais estresse, né? Tomara que a gente consiga levar esse processo de uma maneira o mais saudável possível, né? Aí, quando eu penso, eu muitas vezes tenho pensado, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não teria estudado o que eu estudei, ou algumas coisas eu não faria. Acho que é inevitável, né, esse pensamento, acho que todo mundo tem, mais ou menos. Mas em outros momentos penso, bom, tudo que eu fiz me levou ao lugar onde eu estou agora. Então, quem sabe se eu não tivesse estudado línguas, quem sabe se eu não tivesse ido na Inglaterra, trabalhado anos com coisas muito business, quem sabe se eu não tivesse vindo para América Latina. Enfim, às vezes eu tenho pensado, porque de fato a minha vida nômade, a minha vida assim com muitas mudanças, foi a minha escolha, e vem de um privilégio do qual eu sou muito consciente também. Privilégio, digo, por ser europeia, né? Porque eu sempre fui classe trabalhadora também, mas digo, essa possibilidade de ter feito essas mudanças foi a minha escolha, mas ao mesmo tempo eu tenho tido momentos assim que eu me pergunto, talvez devia ter parado quando eu tinha um trabalho estável em Londres, ter ficado lá, ter construído a minha carreira nisso. Mas enfim, eu sou uma mente inquieta, não consigo, não consigo assim ficar quieta. Se eu estou fazendo uma coisa que não me dá tanta satisfação, e aí, tendo a possibilidade, eu sempre escolhi me movimentar e procurar outras coisas, mesmo com os riscos, né, também, com a dificuldade que isso carrega, mas eu não sei se eu mudaria alguma coisa. É muito difícil também pensar em dizer para outras pessoas: olha, se você começasse hoje, quisesse estudar, trabalhar no campo da diversidade e inclusão, ou se faz línguas, tenha em consideração o X, porque cada pessoa vai ter vai fazer um caminho totalmente diferente, né? E aí eu penso também que cada pessoa vai ter uma série de experiências que vão fazer ela entender por onde continuar, vai ter boas experiências, experiências ruins, vai se arrepender, vai tomar uma decisão, vai começar um curso, depois vai querer fazer outro, depois vai querer parar com esse curso, vai querer começar. Enfim, é uma coisa assim, eu penso que é tal pessoal que eu só poderia dizer. Acreditem no que vocês gostam. É aquela frase que é meio clichê. Como que é? Se você trabalha com o que você ama, ou no que você acredita, enfim, não é mais um trabalho, né? Não se sente mais como um trabalho, ou como um esforço, né? Porque é uma coisa que você realmente gosta. Esse, é esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Eu estou muito feliz que eu estou trabalhando agora com diversidade e inclusão. Também não é uma área fácil, né? Porque é muito, muito nicho, né? Muito específica, assim.
tem muitos profissionais nessa mesma área que digamos, tem muito potencial, claro, mas com a situação política atual é complicado e aí é sempre difícil, né? Mas, enfim, aí eu continuo acreditando no que eu faço e motivada. E eu acho que é isso. Em cada momento a pessoa vai sentir, ok, nesse momento eu quero estudar X. Eu sinto que, assim, é uma questão sistêmica, talvez. O fato de ter que escolher uma carreira tão jovem, a maioria de pessoas, às vezes eu tenho pensado que não é o melhor, né? Porque a gente ainda não sabe exatamente o que fazer. Como eu sou uma pessoa nômade, né? Viajei muito, viajo muito. Eu recomendaria, talvez, que é uma coisa que fazem muito, acho que nos Estados Unidos, talvez na Austrália também, não sei, enfim, que é o famoso gap year, um ano de viagens. Lógico que é uma questão, de novo, de privilégio, né? Não é que todo mundo pode fazer, mas muitas vezes eu tenho pensado, poxa, eu recomendaria às pessoas, quem pudesse, qualquer tipo de viagem, assim, não precisa ser uma coisa louca de ir para a América Latina, para a Europa. Pode ser uma experiência de voluntariado em um lugar diferente ao seu, mas fazer algum tipo de experiência multicultural ou que envolva ter outro tipo de vivências nesse período, antes de escolher os estudos e o trabalho que você quer fazer. Enfim, eu tenho essa visão um pouco, não sei se dizer romântica, mas realmente viajar e conhecer outras culturas ou conhecer outros estilos de vida abre muitas portinhas na cabeça e aí você talvez tinha uma ideia, volta com outra, mas é difícil eu resumir essas respostas, mas de novo penso que cada pessoa de qualquer maneira vai seguir o caminho dela, então só vai. Confia, só vai, que as coisas vão se encaixando no tempo justo, e aí com cada experiência, com cada vivência, você vai ir entendendo, com cada troca, né, com cada pessoa que conhece, que te diz alguma coisa, que te conta a vida que eles têm, o trabalho que ele faz, você vai aprendendo sobre outras realidades, vai se comparando também, vai considerando outras coisas, e aí vai fazer esse caminho que é muito, muito pessoal e muito único, né? Então, sorte para todo mundo que está nessa fase de transição de carreira também. Muitas vezes é desanimador, é um grande desafio, mas é isso. Muita confiança e acreditar no projeto. Bora para frente. Me senti muito contemplada, abraçada, acolhida, por algumas coisas que você comentou, né? Por exemplo, quando você falou isso de ter parado na estabilidade, né? Quando você está nesse trabalho e fazer esse esforço para ficar fazendo alguma coisa porque tem algum sentido de segurança. E existe até um incentivo, né, para que a gente opte por esse caminho, e obviamente é muito lógico que seja assim, mas de alguma forma isso ecoa muito, né? Ainda mais acho que quando alguém está passando por algum tipo de transição de carreira, mas ao mesmo tempo, para mim, é como se me soasse algo que soasse algo como por que eu não posso gostar disso que me dá essa sensação de estabilidade, né? E ao mesmo tempo é porque eu não posso ser diferente do que eu sou. E aí eu achei muito bonito o que você trouxe também, dessa coisa de que tudo que você fez te levou onde você está agora, né? Todos os lugares para onde você foi, os trabalhos que você teve, porque eu acho que isso é abraçar um pouco as experiências profissionais, e eu não tenho dúvidas que cada experiência agrega muito e traz muito para futuras, né, experiências profissionais, que nada é desperdiçável, nada se perde por não ser linear, né, por não ser algo muito estruturadinho e bonitinho. Eu acho que abraçar essa jornada
é muito importante para tirar um pouco de peso de que deveria ter sido de outra forma, de que existia um caminho mais fácil que não foi visto, quando a vida real talvez seja muito mais tudo tumultuado e confuso, né? Nem acho que, pelo menos para algumas pessoas, assim. E eu acho que o que você trouxe dessas experiências, né, extracurriculares, né, a possibilidade de viajar para quem tem, de fazer um voluntariado, ou de fazer estágios antes de entrar na universidade, acredito que são opções muito válidas, de fato, e que podem ajudar a pessoa, mas também me levanta sempre essa questão de quanto a gente condiciona, talvez, a experiência da universidade, a experiência de escolher um curso no qual se especializar, a, ao trabalho, sabe, ao mercado de trabalho. É quando muitas vezes o mercado de trabalho vai passar por outros caminhos também, enfim. Acho que eu, no outro episódio, quando eu falei com a Juliana, eu trouxe um pouco essa questão também das formações técnicas, por exemplo, né? Pensando em mercado de trabalho e não pensando no desfrute de ter contato né, ampliado sobre algum assunto que te interessa. Enfim, acho que é uma conversa que fica aí um pouco em banho-maria na minha cabeça, assim. É, e aí, para finalizar, gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por ter topado, por ter trazido a sua experiência e a sua opinião sobre a sua carreira e sobre a transição de carreira, né, como uma questão. Foi muito valioso tudo o que você disse, e realmente agradeço demais, demais mesmo. Bem, e este foi o terceiro episódio do Projeto E Depois. Mais uma vez agradeço a Maria por ter participado dele. E para você que me ouve, esse é um projeto que está em construção, então se você quiser participar dele para trazer a sua experiência, seja uma experiência de como foi sua carreira em geral, sua transição de carreira, eu adoraria poder conversar com você e trazer essas diferentes experiências profissionais que a gente tem para enriquecer também um pouco o debate e acho que trazer luz para as pessoas que estão tentando entender mais sobre carreira ou tentando entender os próximos passos que ela pode tomar. Muito obrigada e até mais.